Oi, tudo bem? Bom, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura popular brasileira. Embora o Brasil, seja um país onde haja uma unidade linguística, a gente fala aqui no Brasil português, ele é um país constituído por uma mistura de etnias que acabou fazendo com que haja uma transformação cultural. Essa transformação ela vai impactar diretamente a nossa língua, Então, o português que é falado aqui no Brasil é diferente do português de Portugal, Que seria a sua origem. Isso acontece por conta dos diversos povos, as diversas etnias que vieram para cá, para o território, e acabaram contribuindo para a nossa construção cultural. Então a gente está falando da contribuição que os portugueses trouxeram para cá, como por exemplo a festa junina, uma contribuição cultural. O carnaval e até mesmo a feijoada, um prato tão típico aqui do Brasil. Mas a gente também tem uma contribuição muito grande dos povos africanos, nos diferentes países da África, dos povos indígenas, dos italianos, dos árabes, dos espanhóis, dos japoneses, enfim, de vários povos diferentes que vieram aqui e acabaram fazendo essa contribuição para a transformação e surgimento do que a gente tem hoje como sendo o Brasil. Em relação à cultura popular, a gente tem que levar em conta que ela é constituída a partir da sua região. Cada região tem o seu fazer cultural, O Brasil, por ser um país tão grande, a cultura que tem no norte é muito diferente da cultura do sul. Algumas coisas vão se misturando, vão se transformando, mas é um saber cultural diverso. A cultura popular, ela é muito intuitiva, as pessoas vão fazendo o que elas vão vendo, o que elas vão aprendendo, o que elas vão intuindo, como sendo algo interessante para elas. Isso porque ela não é acadêmica, a cultura popular não é aprendida em escola. Muito pelo contrário, a pessoa que faz aquele fazer cultural é um autodidata. Ele aprende sozinho, ele inventa, ele vai fazendo com que haja um aprendizado em que um vai passando pro outro, É um aprendizado que está muito ligado com a ancestralidade. Um vai aprendendo com o outro, E um vai ensinando pro outro. Eu ensino pro meu filho, que vai ensinar pro meu neto e que vai transformar isso conforme o seu cotidiano. Então é uma arte, um modo artístico muito participativo e muito ativo e que vai englobar todas as linguagens, Música, dança, artes visuais, teatro, todos esses fazeres, todas essas linguagens artísticas vão virar fazeres que vão sendo utilizados, transformados e cada vez mais vivo dentro do cotidiano popular. Por isso mesmo a gente diz que a arte de rua ela é contemporânea. Ela é uma arte contemporânea ao seu tempo, porque quem faz aquele movimento popular é o homem que faz parte do povo, Que vai estar atrelando aqueles fazeres e aqueles saberes ao seu dia a dia, A sua arte, ela é completamente atual, por mais que haja uma significância ancestral. E a gente pode ver isso, por exemplo, muito fortemente no carnaval. Os desfiles carnavalescos, apesar de terem uma tradição muito forte, uma tradição religiosa, o carnaval tem origem religiosa, da religião católica, que veio para cá, para o Brasil, por conta dos portugueses, ele faz muita referência ao cotidiano. A gente teve um carnavalesco
muito importante chamado Joãozinho 30. Ele ganhou vários desfiles, né, no Rio de Janeiro. E ele teve essa coisa de trazer para os desfiles temas que estavam acontecendo no dia a dia, né? Que faziam parte do seu cotidiano, do que o povo estava buscando. E se você vê um desfile de carnaval hoje, ele tem muito disso, de trazer essa regionalidade, de trazer a cultura popular, mas que ao mesmo tempo traz questões tecnológicas, questões políticas, sociais, tudo isso está sendo abarcado no carnaval, no desfile de carnaval. A gente tem muitas manifestações populares, né? Um país tão grande tem muitas manifestações populares. Eu vou falar algumas delas para vocês, tá bom? Não são as principais, mas talvez sejam as mais conhecidas, tá? Primeiro a gente tem a capoeira, né? A capoeira, ela é uma arte marcial nacional. E durante algum tempo, né, nos anos de 1890, ela foi proibida e quem fosse pego, né, praticando capoeira podia ser preso, torturado e até mesmo mutilado pela polícia. Em 2014, ela acaba se tornando, a roda de capoeira se torna patrimônio cultural imaterial aqui do Brasil, sendo esse título, né, concedido pela Unesco. A roda de capoeira, né, a capoeira, ela surge como uma manifestação africana, onde os escravizados, eles praticavam esse tipo de manifestação, esse tipo de luta, porque a capoeira é uma luta, só que ao mesmo tempo, eles faziam com que aquela luta parecesse uma dança. Então eles colocavam músicas, né? Eles tocavam instrumentos musicais para que as pessoas que não faziam parte daquele momento, né? Principalmente os brancos, vissem aquela manifestação e achassem que era uma dança, que era algo divertido, né? E que não fosse realmente uma luta. Isso porque a capoeira era uma forma de luta e de defesa durante o período de escravidão. Tudo bem? Bom, com o tempo, a capoeira ela foi se popularizando, né? E depois da libertação dos escravos, mesmo com a proibição dela, como eu falei, em 1890, as pessoas ainda praticavam a capoeira, né? Porque é uma forma de, além de ser uma luta, é uma forma de convívio, tem toda uma história por trás dela. Então, houve essa utilização da capoeira durante os festejos de carnaval. Por quê? Era comum que os desfiles de carnaval, né, as pessoas estavam desfilando, mas como uma forma de proteção daquelas pessoas que estavam ali, alguns capoeiristas irem na frente dos cortejos, tá? Então pensa só, o desfile de carnaval acontecendo na rua, tá? Sem julgamento, sem nada disso, era só uma diversão. E aí os capoeiristas iam em volta desse cortejo para proteger da polícia também e proteger as coisas que estavam acontecendo ali. Então os capoeiristas iam na frente. Só que a música estava rolando. E aí eles estavam jogando a capoeira e a música rolando, e aí aquilo começava a ficar mais rápido, e aí uma coisa ia fundindo na outra. O que acabou acontecendo? Surgindo o frevo. O frevo é uma evolução da capoeira. Enquanto a capoeira fica na parte da luta, o frevo é a dança pura. Tá? Então, essa forma de você transformar um fazer cultural em outro, né, também está muito presente na cultura popular, porque, como eu disse, é uma cultura viva, né? O frevo, ele tem isso de você ficar dançando, você comemorar, mas de uma forma rápida. Por isso que os passos do frevo são tão habilidosos, tem saltos, né? Tem o jogo de perna muito rápido, porque ele vem de uma luta, tá bom? Falando ainda em dança, a gente tem o jongo, né? Ou caxambu. O jongo, ele é uma dança de origem africana, tá? É bastante praticada
na região sudeste aqui do Brasil, então a região de São Paulo, Rio de Janeiro, né, Espírito Santo, tem muito jongo e ele é considerado o pai do samba, né? É uma dança onde tem uma questão religiosa envolvida, né? Os jongueiros, eles têm um culto aos seus ancestrais no momento que eles estão dançando, né? Ela acontece em roda e ao centro da roda vai um casal, né? Geralmente são os mais velhos que ficam ali, ficam dançando, celebrando essa sua ancestralidade. Antigamente, só as pessoas mais velhas podiam dançar o jongo. Hoje em dia, justamente porque esse hábito tá acabando, né? Os mais novos também estão podendo dançar o jongo e assim perpetuar essa manifestação cultural. Mas o jongo, ele tem como característica a dança com o pé, o batidinho do pé, né, com ritmo de tambor, e com o tempo isso foi evoluindo, acrescentando outros instrumentos, deixando o ritmo mais rápido, e aí acabou se transformando no nosso samba, que é tão popular, né, é uma característica marcante no Brasil. Bom, outra dança muito popular na região do Pará, né, no norte do Brasil, é o carimbó. O carimbó também faz parte do patrimônio imaterial brasileiro, é uma dança de roda, mas ela tem como característica as manifestações indígenas, né? Uma mistura das manifestações indígenas com as manifestações africanas, né? Tem uma pitadinha de Portugal ali, mas fica mais na parte de indígena e africana. Tá? Ela é feita principalmente ali no litoral, né, na parte litoral do Pará. Bom, as pessoas todas dançam com os pés descalços, né, lembrando a tradição indígena. E as mulheres dançam com saias longas, bem rodadas, né, e essa dança acontece em pares. Nós temos muitos artistas famosos, né, que são considerados os mestres da arte popular. Vou citar 3, tá? Primeiro é o mestre Vitalino. O mestre Vitalino, ele foi um artesão pernambucano, filho de lavradores. E o Vitalino Pereira dos Santos, né, o mestre, iniciou aos 8 anos de idade o trabalho de representar a cultura e o povo nordestino por meio da escultura de barro. Então ele fazia cerâmicas com barro, fazia essas esculturas, e ele teve um trabalho muito reconhecido, né, nos anos de 1940. Ele foi convidado para participar de diversas exposições e tem mostras do trabalho dele no mundo inteiro. Inclusive, tem uma parte do acervo que está lá no Museu do Louvre, na França, que é o museu mais famoso do mundo. Outro artista bem importante é o mestre Pastinha. Ele foi o fundador da primeira escola de capoeira legalizada no Brasil, em 1941. Tá? Ele é um baiano, né? O seu nome é Vicente Joaquim Ferreira Pastinha. E ele foi um grande incentivador da capoeira na rua para se defender, né? Então, como uma arte marcial mesmo. Ele teve uma grande legião de seguidores e os seus saberes deram até a origem a um livro chamado Capoeira Angola, publicado em 1965. Ele percorreu o mundo todo divulgando a capoeira como sendo uma arte brasileira. E o outro artista muito famoso é o maranhense Mestre Amaral, né? O Mestre Amaral, o nome dele, né, Geraldo Mendes, ele foi um grande incentivador que mantém vivo ainda o tambor de crioula, que é uma manifestação de dança, né, ali da região do Maranhão.
Ele participou de rodas de tambor de crioula desde os seus 5 anos, que foi assim que ele aprendeu a dançar, acompanhando o seu pai. E ele passou por diversos grupos até que ele montou o seu, e hoje ele participa de vários congressos, ele vai para vários lugares do mundo divulgando essa tradição cultural brasileira. Bom, a gente também tem uma manifestação chamada Teatro de Mamulengo. Os mamulengos, eles são como fantoches feitos de madeira, muito populares no Nordeste do Brasil, mas que acontece a apresentação no Brasil todo, né, em diversas regiões, sempre ao ar livre. Só que é interessante lembrar que o Teatro de Mamulengo, ele começa com um fim religioso, né? Ele começa nas igrejas, onde os padres, eles utilizam os bonecos para ensinar os preceitos religiosos para a população, tá? A fim de catequizar. Só que esses bonecos, eles vão se tornando cada vez mais populares, as pessoas vão se atraindo para aquilo, e aí os padres, eles param de apresentar só dentro da igreja e começam a apresentar do lado de fora, né, na frente das igrejas. Isso vai se tornando cada vez mais popular até que as pessoas começam a produzir esses bonecos e a contar histórias do cotidiano. O teatro de Mamulengo, ele utiliza muito da improvisação para contar os seus causos, né? E a gente tem 3 tipos principais de bonecos. São os homens, né, as pessoas, os bonecos animais, que são representando a fauna, né, da região, e os demônios, né? No teatro de Mamulengo sempre tem um demônio ou um anjo, né, alguma coisa assim, que vai intervir naquela história improvisada, né? Sendo extremamente popular. Bom, gente, a cultura popular, ela é gigante. A gente tem uma infinidade de manifestações aqui no Brasil. É tão grande quanto o território, tá bom? Esses que eu falei para vocês foram só alguns, para vocês terem um gostinho do que é essa representação cultural, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!